20 a 21. Só um minuto. Amém. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Só frisando uma parte. O Deus da paz opere em nós o que lhe é agradável. É Deus quem vai fazer a obra em nós, de acordo com a vontade dele. Vamos cantar ao Senhor. As águas calmas me levaram, trazendo
bênção vem de Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pelas ofertas levantadas, pelos dízimos. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar rapidamente. Pai querido, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos trazido aqui, que o Senhor tem nos dado, Pai, tua graça ao longo dos anos. Senhor, tem nos ensinado a como estar na tua presença, como ser filho teu, Pai. Pedimos que o Senhor possa nos ensinar mais um pouco esta noite, Pai, esta manhã. E que o Senhor possa, Pai, nos dar tua palavra e quebrantar nossos corações, Pai. Que não seja o homem falando, não seja o homem escutando, Senhor.
mas Teu Espírito Santo agindo em nossas vidas. Eu peço, Senhor, Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vocês podem ver, o pastor Carmo não pôde vir hoje, e então eu estou trazendo a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 11, 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fé, crescimento, provações e resultados. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte, conforme está, para quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar atrás. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Na versão NVI diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqui Deus está falando de dois tipos de fé. Primeira parte: fé em Deus é diferente de fé nas promessas de Deus. A primeira fé diz respeito à existência de Deus. E a segunda se refere à soberania e à onipotência de Deus, e que Ele recompensa ou galardoa, né, aqueles que o buscam. A primeira parte, que você crer em Deus, é mais fácil para a maioria das pessoas. Nós sabemos que Deus existe pela observação da natureza que Ele criou, pelas obras que Ele faz, pela resposta que Ele nos dá. Algumas pessoas têm mais dificuldade. E aí vem a obra de misericórdia e quebrantamento de Deus desses corações. É o que a gente chama às vezes de que vem a Deus pela dor, né? Mas conhece a Deus. A segunda parte é um pouco mais complexa, né? Porque ela nos leva a conhecer melhor a natureza e o poder, o amor de Deus. E também nos revela alguns objetivos de Deus. Entre esses objetivos está a construção do caráter dos seus filhos, nós, começando pela fé e confiança em Deus. O que nos remete novamente à primeira parte, de crer em Deus. Ele quer nos preparar para o reino dos céus. Vamos ver um pouco sobre Abraão. Deus apareceu para Abraão aproximadamente em 2090 a.C., quando ele tinha 75 anos. E fez uma grande promessa para Abraão. Ele prometeu uma grande descendência, sendo que Abraão não tinha filhos. Ele então, com 75 anos, creu nessa promessa e saiu de Ur dos Caldeus e vai numa jornada sem rumo certo, né? Deus o envia para a terra de Canaã, terra da promessa. Mas, mesmo que Deus tenha falado com ele por várias vezes, tendo aparecido, conversado diretamente com Abraão, ele tentou ajudar a Deus. Ele procurou um filho com uma escrava, Agar, teve Ismael, e nisso aparentemente a gente percebe que ele perdeu a fé na provisão e na proteção de Deus, né? O pastor Carmo falou alguns 3, 4 semanas atrás sobre Abraão. Ele falou que Abraão foi para Negueb, né, no deserto, e a gente vê que nessa parte se pergunta: por que ele foi para o deserto se a terra era Canaã, se a promessa era Canaã? Bom, depois disso ele foi para o Egito, pior ainda, né? E Deus falou que a terra prometida era Canaã. Mas sofreu por causa disso, quase perdeu
a esposa Sara para o faraó. E Deus precisou intervir para mudar isso, né? Mas isso mostra para a gente talvez um pouco de medo, talvez um pouco de desânimo. Afinal das contas, Deus tinha falado com Abraão há muito tempo já. Não sei quanto tempo foi que isso aconteceu, se foi 10 anos depois, 15 anos depois que Deus falou com ele. Mas Deus restaurou o curso da vida deles, restaurou Sara para Abraão. E depois de 24 anos da promessa, Deus apareceu novamente a Abraão, né, nessa hora, e mudou seu nome para Abraão. Uma clara promessa, na confirmação da promessa de Deus. Mas aí, apesar disso, veja só, Deus acabou de falar com Abraão. E ainda assim, Abraão teve uma recaída, né? E quase perdeu Sara para o rei de Gerar, Abimeleque. E Deus precisou intervir novamente para resgatar Sara. E, por consequência disso, a promessa de Deus. Levou 25 anos para ver a promessa da descendência se cumprir com o nascimento de Isaac. Mas, quando Isaac tinha 25 anos, e essa idade é segundo a tradição judaica, porque na Bíblia não diz, né? Deus pediu o sacrifício de Isaac. Você consegue imaginar? Se demora 25 anos para Deus cumprir a promessa dele. Depois de 25 anos, ele fala assim: olha, o seu filho que eu prometi, agora eu quero ele de volta. Mas peraí, Abraão não tinha outro filho para cumprir a promessa. Isaac era a promessa. Mas Abraão não negou o seu único filho. A gente sabe que ele levou a Isaac até o Monte Moriá e realmente ele preparou tudo para o sacrifício até o último momento, né? Foi aí que Abraão foi chamado pai da fé. Quando ele teve a fé que Deus ia cumprir a sua promessa, mesmo que Isaac morresse. Não sei, talvez ele tivesse fé que Deus podia ressuscitar Isaac, ou podia dar outro filho no lugar de Isaac. Mas de qualquer forma, ele sabia e confiava que Deus cumpriria a sua promessa. Bom, é o que o próprio Deus diz depois, né? Então disse o anjo, em Gênesis 22, 12: Não estendas as mãos sobre o mancebo, e não lhe faça mal, não faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Aqui, com certeza Deus conhece o coração de Abraão, conhece o nosso coração. O que Deus está falando aqui? Não é que Deus não conhecia, é que Abraão não conhecia seu próprio coração. Abraão precisava dessa prova. Deus confronta o homem com algo que parece contraditório com a sua própria promessa, para provar o que está no nosso coração. Se Deus está acima de tudo, ou até mesmo das suas promessas e bênçãos, né? Ou se a bênção de Deus está acima de Deus. Abraão teve que provar para si mesmo que Deus estava acima da sua promessa e da vida do seu filho Isaac. Neste momento, Abraão foi aprovado por Deus. Deus conhece o coração do homem, mas o homem, nós não conhecemos nosso próprio coração. É na situação de conflito e provas que passamos que nós descobrimos a real situação de nossas almas, nosso coração, nosso ego. Imagina, você pode fazer como Jó, agora mudando um pouquinho de Abraão para Jó. Vocês conhecem a história de Jó, né? Um homem rico, um homem que tinha família, tinha muitos filhos, um homem respeitado, autoridade, mas ele perdeu tudo. O diabo foi lá, mudou tudo. Mas assim, ainda assim, ele adorou o Senhor. Você conseguiria adorar a Deus se você perdesse os seus filhos ou o que tivesse de maior valor? Se você perdesse o seu marido ou sua esposa, você conseguiria adorar a Deus? Ou ia ficar magoado, chorando,
culpando a Deus, ou talvez reclamando para Deus, né? Diz a palavra em Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançando-se em terra, adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó nos ensina muitas coisas. Deus nunca tinha prometido para Jó que ele ia ficar eternamente rico, que ele ia ficar eternamente dentro da casa, tudo de bom e do melhor. Muitas vezes Deus cumpre uma promessa para a gente. Deus fala assim: eu vou te fazer bem, vou te dar uma vida próspera. Você tem uma vida próspera? Tenho. Tá, tudo o que eu preciso eu tenho. Então Deus já cumpriu sua promessa. Ele precisa manter até o final? Não, ele já cumpriu sua promessa. Não tem mais o que cumprir. Se ele quiser manter-me até o fim, glória a Deus. Se ele não quiser, se ele quer tirar amanhã, já está cumprida a promessa. Mas quando Deus faz uma promessa, quando Deus revela futuro aos seus filhos, Ele está mostrando uma parte dos seus planos para criar um sonho em nós. Isso gera um processo. Agora vem a parte do engenheiro, né? Esse processo ele brota em nossos corações alvos e objetivos, metas, e edifica a fé de Deus em nós. E aí está criada uma grande oportunidade de Deus ensinar, santificar, lapidar o homem, construir um caráter, construir fé e confiança em Deus. Também Ele procura nessa hora trocar nossos corações de pedra por corações de carne, conforme está escrito em Ezequiel. No meio desse caminho, o que Deus faz? Ele testa e põe à prova os nossos corações, até sermos aprovados e a promessa ser cumprida. Vamos ver mais um pouquinho de outra pessoa, Davi. Davi, todo mundo conhece a história dele, né? Quando era um jovenzinho, ele recebeu a promessa de ser rei, foi ungido por Samuel. Provavelmente ele tinha entre 14 e 17 anos, isso dizem os estudiosos. E ele esperou até 30 anos de idade para se tornar rei de Israel. Quanto tempo demorou? 13, 16 anos, por aí, esperando a promessa de Deus. Antes de Davi subir ao trono, Deus tratou Davi. Davi precisou passar por grandes tribulações, por lutas, conflitos, até mesmo conflitos internos dele. Mas a unção e a promessa de Deus criaram uma fé e um objetivo na vida de Davi. Ele sabia qual era uma parte do plano de Deus, que Deus tinha revelado para ele, ser rei. E eu imagino que muitos momentos, Davi colocou a sua fé em xeque. Será, Deus? Mas desse jeito, realmente vai cumprir a promessa? Bom, aí nessas horas, a gente lendo os Salmos, a gente vê a angústia de Davi, mas vê que sempre Davi volta-se para Deus. Fala: Deus, eu ponho minha confiança em Ti. É o Senhor que vai me livrar das tentações, é o Senhor que vai me livrar das provações, é o Senhor que vai me livrar dos homens. Tudo bem. Chegou o momento, Davi recebeu a promessa dele, tornou-se rei de Israel. Mas Davi nos mostra mais do que isso. A vida de Davi nos mostra após o acontecimento das promessas. Quando a gente vê que o coração de Davi já está lapidado por Deus, né? Que ele já tem um caráter e um coração segundo Deus. Agora, o reino de Israel já estava estabelecido, o rei Davi já estava vivendo em paz e segurança no seu castelo, no seu palácio, mas o seu coração estava inquieto
porque a casa de Deus não estava pronta. Seu coração pensava em Deus o tempo todo. E esse é um coração segundo Deus, né? Então ele pediu para Deus, para ele poder construir um templo para Deus. Mas Deus disse não. E jogou um balde de água fria no plano de Davi. Imagina, Davi era o homem mais poderoso da sua época naquela região. Ele tinha dinheiro, tinha tudo o que precisava, ele amava a Deus, adorava a Deus, e Deus disse não. Depois Deus fala que Davi tinha muito sangue na mão, mas isso foi uma provação para Davi. Imagina, né? Deus fala: Felipe, você não vai trabalhar. O que você vai fazer? Vai ficar em casa jogando PlayStation? Não, né? Você vai se acomodar? O que você vai fazer? Então, mas Davi não se acomodou. Deus disse: Davi, você não vai construir. Mas Davi não ficou parado. Ele juntou as provisões, ele preparou tudo para a construção do templo. Ele organizou as turmas de trabalho, as turmas dos levitas, ele preparou os projetos do templo. Ele deu tudo pronto para o seu filho Salomão construir. Ele não construiu, mas todo o resto ele fez. E o mais interessante, os planos e projetos do templo foram dados por Deus para Davi. Me explica isso. Deus fala assim: Davi, você não vai construir o templo, mas está aqui o projeto. Como é que ficava o coração de Davi? Será que ele ficava assim: ah, Deus, deixa eu construir, vai? Ou ficava chorando para Deus, né? Mas não, Davi fez com alegria, preparou tudo, deixou tudo prontinho para Salomão só executar. Davi obedeceu a Deus, não construiu o templo, mas todo o resto que Deus não proibiu, ele fez. Isso é a não acomodação. O que Deus colocou no seu coração e você se acomodou e você não está fazendo? Você parou para pensar nisso? Bom, agora eu estava pensando na minha vida, nos últimos meses, anos talvez. E quando a gente estava preparando o louvor de ontem, eu estava olhando as músicas e vi essa do Como Zaqueu. E lá fala, né? Mexe com a minha estrutura. Eu estava pensando, Deus, realmente, Deus está mexendo com a minha estrutura, né? Ele tem me posto à prova, para me revelar, porque Ele já conhece, mas às vezes eu mesmo não conheço o que está no meu coração. Às vezes, quando eu pensava que eu tinha um caráter cristão, Ele me mostrou que eu estou bem longe disso ainda. Umas coisas que Deus tem mostrado, que eu sou ansioso, que eu não tenho paciência, me falta fé, me falta confiança em Deus. E muitas vezes eu chego a duvidar que Deus vai cumprir as promessas dele na minha vida. Mas, com tudo isso, Deus tem trabalhado nos meus sonhos. Ele tem me mostrado uma parte dos seus planos, não tudo, obviamente, mas tem trabalhado na minha fé, né? Mas a cada instante que aparece uma pequena dúvida, logo em seguida, Deus vem e me confirma: eu estou com você. Não tenha medo. O que eu falei vai se cumprir. Toda vez Ele vem e me traz a palavra. Mesmo que as coisas pareçam que são contrárias, mesmo que o que Deus falou, as coisas estão sendo exatamente o contrário. Tudo leva a crer que, se não for o impossível que Deus pode realizar, isso não vai acontecer. Mas Deus está falando: eu vou fazer o impossível. É isso que Deus tem falado para mim. Nesse meio, né, nesse momento, vamos falar assim, que Deus tem me provado, muitas vezes tem que lutar contra os sentimentos de incapacidade, derrota, comiseração, humilhação, inveja, ciúmes, orgulho.
Muitas vezes o egoísmo humano tenta sobressair, tenta jogar as responsabilidades fora, a gente não olhar para frente, a gente não olhar para o futuro, não pensar nas outras pessoas e nem de quantas almas precisam de Jesus. Mas eu tenho aprendido que sozinho eu não consigo lutar contra isso. O que Abraão e Davi me mostraram é que Deus está no controle das coisas e Ele que está me caminhando junto comigo, um passo atrás do outro. Mas eles não falam na Bíblia, não mostra como que eles se sentiram nesse meio do caminho. Eles falam sem muitos detalhes, né? E quando chega nesses detalhes, que a gente fica um pouco perdido, fica até estranhando, né? Como que acontecem as coisas, como que Deus consegue planejar passo a passo na nossa vida. Mas no passo a passo, Deus tem me tomado pela mão e feito um milagre atrás de outro. É Ele quem diz o passo que eu devo dar, como colocar meu coração no altar. E Ele faz a restauração, a cura e a transformação. A gente sempre ouve pregações sobre isso, colocar o coração de Deus, nosso coração no altar de Deus. A gente tem um conhecimento disso. Mas a prática é um pouco diferente. A prática tem o seu custo, requer nosso esforço, nossa persistência. Mesmo que doa ou que machuque, mas, como diz a palavra mesmo, para colher é preciso plantar. Se quiser ser transformado por Deus, preciso tomar sua cruz e seguir a Jesus e deixar Jesus curar suas feridas. A gente não consegue curar a gente mesmo. Aí, quando a gente pensa nas promessas, a gente sabe, o cumprimento das promessas vai vir. Mas já não é esse o principal objetivo. Quando a gente vê para tudo isso, a gente olha no geral, a gente consegue ver que o principal objetivo, como Abraão e Davi nos mostrou, é que Deus quer construir o nosso caráter. Deus quer construir nossa fé, nossa confiança, trocar nossos corações de pedra por coração de carne e nos preparar para a vida eterna. Esse é o ponto máximo agora, que é amar a Deus acima de todas as coisas, até mesmo das suas próprias promessas. Que é o que Jesus falou, o maior dos mandamentos. Muitas vezes a gente pensa que se Deus falou, Ele tem que cumprir. É óbvio que Deus não mente. Mas a gente não pode se dar, vamos falar assim, a posição de exigir de Deus alguma coisa. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Ele é soberano, não nós. Deus nos dá sonhos da parte de Deus, para que a gente tenha metas e objetivos e sabemos qual direção caminhar. Isso é quer fé. Porque Ele não dá um mapa com instruções detalhadas. Ele quer caminhar junto com a gente em cada passo. Por isso Ele não dá detalhes. Mas, na Bíblia, Ele já deixou bem claro qual é o último passo a ser conquistado. É a eternidade ao seu lado, no seu reino na Nova Jerusalém. Até chegar lá, eu não sei o que vai acontecer. Não sei por onde eu vou passar, não sei onde eu viverei, nem pelo que eu vou passar. Eu sei que Deus fala: sai de Ur dos caldeus e vai para Canaã. Nessa jornada eu sei que Ele vai me transformar um filho de Deus, santificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E um filho que confia, que Ele vai cumprir as suas promessas no seu tempo. Então era isso que Deus tem tocado no meu coração e tem me ensinado na prática, esses últimos meses. Vamos orar. Pai querido, quero te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado, Senhor,
como o Senhor age, tem nos mostrado o seu caráter e tem mais do que isso, Senhor, tem colocado o seu caráter nas nossas vidas. Peço que o Senhor possa transformar essa palavra, Pai, em palavra viva em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a pôr em prática os teus caminhos, os teus sonhos. Nos ajuda, Senhor, a caminhar segundo a tua vontade, teu coração segundo o Senhor, Pai, segundo o teu coração. Meu Pai querido, eu peço que o Senhor possa estar trabalhando, Pai, nesta igreja, trazendo a tua paz, trazendo, Senhor, o teu amor, trazendo, Pai, almas que queiram te conhecer, que queiram, Senhor, estar junto contigo também. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, a gente tem avisos? Temos. Bom, já lembrando, semana que vem vai ser culto de Natal, será às 10 horas, não vai ter EBD. Então, todos estão convidados, vai ter motiori, isso. Teremos o motiori, almoço depois, cada um traga o que puder trazer, um refrigerante, salgadinho, comida, sushi, o que mais? Se alguém quiser trazer yakisoba também, eu aceito. Bom, né? Os próximos 4 domingos, 4, né? Nós não vamos ter EBD, estará em recesso. E o culto começará às 10 horas, não às 10h30. Vamos adiantar meia hora porque não teremos EBD. Mais algum aviso? Não? Mais algum aviso? Não, então é isso. Sérgio, pode orar para terminar? Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, tudo que o Senhor faz é magnífico, tudo que o Senhor faz é tremendo, as tuas promessas são grandiosas, mas o Senhor é muito maior do que a tua própria promessa. E diante da tua grandiosidade, Senhor, nós nos dobramos e confessamos que só o Senhor é o nosso Deus. Nós te agradecemos pela palavra que o Satoshi nos trouxe nesta manhã e que nos desafia no nosso caminhar, nos desafia, Senhor Deus, a desenvolver a nossa fé que um dia abraçamos, confiando que o Senhor estará sempre ao nosso lado, porque o Senhor é fiel àquilo que prometeu e o Senhor jamais nos desamparará e jamais nos deixará. Obrigado porque Jesus Cristo, Ele fez tudo em nosso lugar e nos chama, Senhor Deus, a trilhar o caminho da vida, o caminho da fé, confiando no Senhor. Amado Pai Celestial, que a nossa existência como cristão não seja, ó Deus, apenas o esperar que o Senhor faça tudo por nós, mas nós possamos também nos colocar à tua disposição, do jeito que nós somos, Senhor Deus, para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, possa moldar as nossas vidas e tornar, Senhor Deus, o nosso coração, o nosso viver, cada dia mais semelhante ao coração e ao viver de Jesus. Amado Pai Celestial, este é o desafio que nós temos pela frente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não perder o foco da nossa existência. Buscar o Teu reino e a Tua justiça acima de qualquer outra coisa, Senhor Deus. Foi o desafio que Jesus nos deixou. E assim nós queremos viver, ó Deus. Não porque nós somos capazes, mas porque o Senhor é poderoso para nos sustentar, para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Senhor Deus, nós colocamos a nossa esperança no Senhor.
colocamos a nossa fé no Senhor. Por favor, Senhor, conduze as nossas vidas da maneira que o Senhor tem planejado, Senhor, para que toda a glória possam ser colocadas nas tuas mãos. Lembra do pastor Carmo, Senhor Deus, que hoje está ausente do nosso meio, mas ele está no serviço do Senhor. Ministra na vida dele, na vida da sua família, a tua graça, ó Deus. E traz, Senhor Deus, em paz e em segurança ao nosso convívio, ó Deus. E, Senhor Deus, guarda, Senhor Deus, as nossas vidas durante mais uma nova semana. Concede-nos, Senhor Deus, o motivo de nós alegrarmos na tua presença, ó Deus. Pois o Senhor é o nosso Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Até semana que vem.